Gente, na noite do último sábado, um grave acidente foi registrado ali no Jardim Olímpico, em Maringá. Um motorista suspeito de estar embriagado invadiu a preferencial da Rua Ema, colidiu com um casal que estava numa moto bis. O condutor do carro foi identificado como Marcelo Rodrigues, de 49 anos, e aí com o impacto, o motociclista José Marcos Araújo, de 59 anos, sofreu ferimentos graves, entrou em parada cardiorrespiratória. Aí equipes do SEAT e do SAMU tentaram reanimá-lo por mais de 30 minutos, mas ele de fato não resistiu. A esposa da vítima, que não teve identidade divulgada, foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Santa Casa. Testemunhas relataram que o motorista tentou fugir, mas foi contido por populares. Ao ser abordado pela polícia, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas representava sinais de embriaguez e foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante. Gente, isso aqui abre uma discussão de bebida e condução de veículo. Abre uma discussão de gente irresponsável. Eu estou usando isso aqui porque normalmente eu estou usando esse caso emblemático de uma morte no trânsito para retratar e fazer um recorte, como diz o nosso colega Edivaldo Magro, sobre o final de semana do trânsito maringaense. Que é vergonhoso todas as segundas. Nós não tratamos nesse programa do caderno policial, o caderno que trata disso. Mas volta e meia a gente faz um recorte de um desses acidentes para trazer aqui, para chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção, a atenção de você que está no trânsito, você que carrega a tua família, você que está de moto, caminho, vá com cuidado. Gente, as motocicletas têm sido vítimas muitas vezes. E aí a gente vê motoristas de aplicativo, principalmente aqueles de entrega, motociclistas de entrega, digamos assim, que passam em velocidades absurdas, assim. E isso tudo pode gerar lá na frente algo que a sua família, sua mãe, sua esposa, seus filhos vão chorar por conta disso. Porque você não sabe o que você vai encontrar. Então, aquela direção defensiva é essencial. Estamos vivendo momentos terríveis, Ângelo Rigon. Só um pitaco sobre o trânsito. Aqui é um recorte, Ângelo, pra gente falar do que acontece todos os finais de semana. O Caderno Policial traz aos montes e a gente traz aqui o desdobramento social dessas coisas. E de fato é muito ruim você noticiar essas coisas. Não é nosso praxe, não é o que fazemos aqui de segunda a sexta-feira, mas volta e meia a gente precisa fazer um recorte desse, porque alguns acidentes são emblemáticos. Pois é, e não adianta você cobrar que as autoridades remediem algo que depende basicamente do sujeito que está no volante, né? Da imprudência que muitas vezes isso acontece. E esse acidente me lembrou aquele lá da menina que estava na motocicleta e que faleceu, menina muito jovem, e deu no que deu, né? O rapaz sequer foi preso, não virou nada. Enquanto não se mudar esse tipo de pena, vai acontecer isso. Eu sempre cito o caso da Espanha, onde hoje no Brasil está um pouquinho parecido, mas ainda está longe de ser, em que qualquer acidente que houvesse vítima e que o motorista tivesse o mínimo de embriaguez, na hora ele era preso. Era preso vapt-vupt. E isso educou o povo. Em questão de anos, o número de acidentes na Espanha diminuiu. Acho que alguma coisa semelhante deveria ser adotada aqui. Pitaco, Regiane. Não, quer sair, beber, encher a cara, fazer o que quiser, sai a pé. De aplicativo, Uber, de bicicleta, táxi. Qualquer coisa. Agora você vai Bicicleta colocar a vida cai dos também. outros. Não, bicicleta também dá acidente. Bata a bicicleta na outra. Mas também assim, olha, você é responsável pela vida alheia. Quando você pega, põe a mão no volante. Mas agora não vai trazer a vida, Regiane. Não vai, mas é isso que a gente fala da questão da consciência sobre o teu ato que você vai fazer. Simples assim, a projeção daquilo para o sistema público, que eu cobro aqui, inclusive, que talvez solucione um pouco, o que eu não vejo mais são as blitz que aconteciam. Talvez isso ajude, né? Eu venho de um tempo lá atrás, onde a gente até temia as blitz lá atrás, muito lá atrás. Uhum. E isso foi sumindo, sabe? E esses malucos aí que pegam o carro estão aumentando, infelizmente. Então, assim, olha, sentimentos da família da Almenara, que ele escreveu ali, que o primo, não sei se nessa situação era o parente dele. Ele tá dizendo que o motociclista é primo dele. Então. E a todos que passam por isso, e não esqueçam, porque um dia, infelizmente, pode ser um de nós aqui com nossas famílias. Professor. Ô, Paulo, eu sempre fico muito, muito chocado com essa situação. Eu lembro de um caso, onde você veio assistir aí o juízo, né?
da morte do casal da família do Pacífico, né? Isso me marcou muito, né? O carro Monza, os senhores estavam indo corretamente pela Colômbia e o veículo foi lá e simplesmente matou. Aqui é a mesma situação, eu estou vendo homicídio doloso, neste caso também, ainda que diga que é o dolo eventual. Mas é evidente que quem bebe assume o risco de matar. E dirigindo bêbado ou alcoolizado ou acima das taxas, né, de álcool no sangue, é evidente que ele está consciente, porque ele bebe antes, né, ele não fica inconsciente, ele está consciente, bebendo, buscando o veículo depois, e aí sendo o autor de um assassinato. E esse senhor já tinha uma carteira suspensa, já pelos relatos que aparecem, não era a primeira vez que se envolvia em acidentes. Então estamos numa sociedade que o sujeito que bebe mata. Isso é uma realidade. E enquanto aí os políticos que, em vez de passar aí, eles terminam passando pano, sabe? Eles precisam passando pano a situações como esta, fazer uma legislação, como o Ângelo está comentando aqui, dura. Uma legislação que realmente garanta a vida, porque o que está hoje somente garante que os caras que bebem e dirigem continuem matando. Ô, Fernando Tupan, você tem alguma reflexão sobre esse tipo de coisa? Claro, evidentemente aí na capital não é diferente, né? Paulo Caetano, você sabe que eu defendo penas duras para quem for pego dirigindo embriagado. Matou, tem que ficar na cadeia. E isso vale para tudo. Assassinato. Não tem essa história aí de cumprir parte da pena, não. Tem que cumprir toda a pena se tirou a vida de alguém. A gente tem que refletir também, Paulo Caetano, que os motociclistas precisam ter consciência também, não é só os motoristas de carro, porque durante o dia e até mesmo à noite, você tem que tomar muito cuidado para não atropelar um motociclista, porque às vezes você arranca o carro, vem o cara cortando, buzinando, e você, às vezes, se tiver distraído, você está encrencado. Mas se você tiver sóbrio é uma coisa, se você tiver bêbado, o problema é outro. Então, Paulo Caetano, penas duras, cadeia para quem precisa. Vai. Paulo, falando na capital, comentava aqui com o Rigon, é a impunidade, né? Vamos lembrar do caso do ex-deputado Fernando Ribascardi, que em 2019 atropelou, nunca ficou preso um dia. Aqui teve ano passado, 12 de outubro, o motorista da Porsche também. Então é impunidade. Isso, as pessoas não têm o medo de que aconteça algo. Mas nada vai trazer de volta o marido daquela senhora que deu entrevista, que mostrou toda a sua emoção ali. É muito triste você perder uma pessoa que você tanto gosta da maneira como foi. E pelos relatos dela, ainda o motorista que estava legal da cabeça falou que eles estavam errados, né? Ainda querendo ser o senhor da razão. Então, enquanto não tiver punição, as pessoas vão continuar fazendo isso. A partir do momento que se punir com rigor, independente se é rico, se é pobre, se é Porsche, se é Gol, o carro que for, aí as pessoas vão ter um pouco mais de consciência. Então, já que a educação no trânsito, campanhas educativas não está resolvendo, tem que ter punição. Então, a partir do momento que se pune, aí as pessoas vão ter um pouco mais de consciência. 7h44. Repita.